Fala pessoal, tudo bem? Estava aqui gravando uma aula para o nosso curso Razão e Fé, falando sobre a Bíblia Sagrada. E num determinado tópico nós estávamos falando sobre a confiabilidade do Novo Testamento. E por ser um assunto muito importante, eu resolvi gravar um vídeo aqui um pouco mais curto, um resumo dessa parte, para demais pessoas poderem tomar conhecimento também. Muito se fala que o Novo Testamento não é um documento histórico confiável, porque nós não temos mais acesso aos originais. O que vem a ser os originais? Os originais são aqueles documentos que foram escritos pelos seus respectivos autores, que nós damos o nome de autógrafos. Nós não temos mais os autógrafos, nós não temos mais os originais. Ou seja, aquilo que saiu da pena do apóstolo Paulo, aquilo que saiu da pena de Lucas, o médico amado que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, nós não temos mais, se perderam. Por quê? Porque eles foram redigidos em um material que era biodegradável, o papiro. Então, apenas o que se restou foram os manuscritos, que são as cópias. Então, para que aquele documento sobrevivesse, ele foi copiado, redigido à mão, o que nós chamamos de manuscritos. E o manuscrito, por sua vez, que também foi copiado no material biodegradável, que era o papiro, ele também teve que ser copiado mais vezes para que sobrevivesse. Então, o que nós temos no Novo Testamento são cópias de cópias de cópias. Por isso, muitas pessoas vão levantar dúvidas e questões sobre a confiabilidade dessa transmissão do Novo Testamento. Porque é uma questão lógica, racional, você se perguntar se não houve erros nessas cópias, uma vez que o autógrafo ele foi inspirado por Deus. Aqui nós temos autores que foram guiados pelo Espírito Santo para poderem escrever em verdades absolutas e inerrantes. No entanto, nós não podemos dizer que os copistas foram inerrantes e infalíveis, porque foram homens que estavam copiando esses documentos e eles podem sim ter cometido erros durante esse processo. Portanto, levanta-se a questão, o Novo Testamento ele é realmente confiável ou não? Será que o documento que nós temos hoje em mãos, ele foi adulterado ao decorrer do tempo? Ou será que podemos confiar que ele chegou a nós, que ele foi transmitido a nós, mesmo sendo cópia de cópia de cópia, de uma maneira precisa? É isso que eu queria falar com vocês rapidamente. Esse é apenas um trecho de uma aula que tem mais de 1 hora. Então, se você quiser depois se aprofundar mais nesse assunto, você pode me procurar, tá bom? Vamos lá. Nós temos um grande número de cópias do Novo Testamento. Isso muitas das vezes é colocado como se fosse um problema, mas na verdade eu quero mostrar para vocês que não é. Em primeiro lugar, todo documento antigo ele tem essa mesma questão, não tem o original. Então, se você for colocar aí os escritos de Platão, de Aristóteles e de todos esses camaradas da antiguidade, os originais também não sobreviveram. Temos apenas cópias de cópias de cópias de todos esses documentos antigos. Portanto, para nós atestarmos a veracidade de um documento histórico antigo, nós vamos ter que olhar para a qualidade dos manuscritos, das cópias, porque foram as cópias que restaram. Então, quando nós fazemos uma comparação dos manuscritos do Novo Testamento para os manuscritos de outras obras da Antiguidade, a gente vai ver que o Novo Testamento ele possui um peso e uma confiabilidade histórica muito maior do que qualquer outro documento da história antiga. Por quê? Em primeiro lugar, a gente vê que o número de manuscritos do Novo Testamento supera em muito os manuscritos de outras obras. Se nós formos ver a quantidade de manuscritos apenas em grego, nós chegaremos em um número de aproximadamente 5.600 cópias de manuscritos do Novo Testamento em grego. O segundo colocado em número de cópias vai ser a Ilíada de Homero, com em torno de 640 cópias. Ou seja, para você analisar o peso histórico de um documento antigo, você tem que observar o número de cópias. E
o Novo Testamento tem um número de cópias muito mais elevado do que o segundo colocado, que é a Ilíada de Homero. Agora, por que o número de cópias é importante? Além, é claro, de trazer um peso histórico maior. O número de cópias é importante porque é a partir do número de cópias que nós podemos reconstituir exatamente o que estava no original, que foi perdido. A ciência que estuda os manuscritos e tenta reconstituir o original é chamado de crítica textual. Então, como que o número de cópias do Novo Testamento pode ajudar ao invés de atrapalhar? Porque a maioria das pessoas pensa que atrapalha, mas eu quero mostrar para vocês rapidamente que, na verdade, ajuda. Como? É justamente por nós termos um grande número de cópias que nós podemos reconstituir o original. Suponhamos que aqui temos um manuscrito 1, aqui nós temos um manuscrito 2 e aqui nós temos um manuscrito 3. Vamos supor que aqui são cópias da carta de Paulo aos Filipenses. Ele escreveu, entregou para a igreja de Filipe e aquele material estava se desgastando, então escribas diferentes fizeram cópias. Cópia 1, 2 e 3. Lembrando aí que o copista ele levava muito a sério porque ele sabia que estava copiando um texto sagrado. Então, se ele detectasse qualquer erro, ele pegava, jogava tudo fora e refazia tudo de novo. Mas mesmo assim, ele pode ter cometido erros que ele não percebeu, como isso de fato é atestado nos manuscritos. Vamos supor que um determinado manuscrito, traduzindo aí, ou na verdade reproduzindo o que Paulo escreveu, ele vai dizer o seguinte: posso todas as coisas. Só isso. E aqui o restante do material foi deteriorado ou o copista cochilou e esqueceu de escrever o resto. Então, nesse manuscrito 1, nós só temos esse trecho, posso todas as coisas. Agora, no manuscrito 2, nós temos um início que foi perdido. Essas primeiras palavras aqui, posso todas as coisas, ela se deteriorou, ou o copista cochilou na hora e não escreveu, mas a gente tem o seguinte: naquele que me. E aí o restante também ficou ruim e a gente não pôde identificar o restante da frase. Mas vamos supor que no manuscrito 3 nós temos o seguinte: posso todas. E aqui ficou comido, ou o escriba cochilou, naquele que me fortalece. Então repare que aqui eu usei um exemplo de como se fosse três manuscritos, mas tem muitos manuscritos. No grego, 5.000 e pouco, se a gente for colocar todos os outros idiomas, chega a aproximadamente 25.000. Então, a crítica textual tem bastante documento para poder trabalhar em cima e reconstituir o original. Então, se algum está com alguma falha, eu recorro a um outro que complementa aquilo que ficou de errado no primeiro. Entende? E aqui eu estou colocando de uma forma bem grosseira, né? Só para a gente poder entender. Mas as falhas nos manuscritos não são necessariamente assim do jeito que eu estou colocando. Mas se o manuscrito 1 está danificado, posso todas as coisas. Eu olho para o manuscrito 2, naquele que me... O 3, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Então, juntando todas essas cópias, eu consigo reconstituir o original. É isso que a crítica textual vai fazer. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Então, o número elevado de manuscritos do Novo Testamento, 25.000 aproximadamente, ele nos ajuda a reconstituir o original, ao invés de atrapalhar, ajuda. Outra questão, por que o original não ficou preservado? Jesus fez tantos milagres, por que ele não fez o autógrafo
ser preservado, aí a gente teria um documento só e aí não teria problema. Não, pelo contrário. É melhor que tenhamos muitas cópias do que um original. Porque se alguém quisesse destruir o original, se alguém quisesse destruir a Bíblia, como tentaram por diversas vezes, tinha só um documento para destruir. Alguém poderia vir e adulterar esse documento. Alguém poderia vir e adulterar ou destruir. Porque é um só. Mas agora, quando você tem 25 mil cópias, como que você vai adulterar 25 mil cópias? E como que você vai destruir 25 mil cópias? Se algum escriba quisesse voluntariamente editar ou desviar o sentido original de um texto, ele podia fazer isso, mas seria uma cópia no meio de 25 mil. Entende? Então, qual que é o peso de uma cópia para 25 mil? Uma cópia lá está escrito errado. O que você vai fazer? Você vai descartar ela. Entendeu? Porque tem outras dizendo ao contrário. Né? Se tem 100 cópias dizendo que Jesus morreu, um exemplo, 100 cópias dizendo que Jesus ressuscitou no terceiro dia, mas você tem um copista que queria levantar a tese de que Jesus ressuscitou no segundo dia, obviamente você vai ver aquela uma cópia, você vai dizer, essa aqui está errada. Né? Porque é mais fácil que essa cópia tenha cometido um erro do que outras 100 tenham errado. Então, o que a crítica textual faz? Ela analisa os manuscritos, vê a confiabilidade de cada um, e assim é possível você chegar a reconstituir o autógrafo, o original. Beleza? Então, o número de cópias que nós temos no Novo Testamento garante, né, que essa possibilidade de adulteração ela tenha sido jogada lá embaixo, entendeu? Porque uma andorinha só não faz verão. Então, são vários manuscritos, são várias cópias, e se alguém quisesse deturpar alguma coisa, teria que ter feito isso nas muitas cópias que existem. Por isso que o Novo Testamento é o documento histórico antigo mais confiável. Beleza? Então, agradeço você por ter assistido essa aula até esse momento. Se você gostou, dá o like, inscreve no canal aí. E se quiser se aprofundar mais no assunto, eu te convido a conhecer o curso Razão e Fé, Construindo Convicções, Dissipando as Dúvidas. Aqui foi um trecho de uma aula de bibliologia, que é uma das unidades que nós estamos trabalhando lá, mas lá nós temos aula falando sobre ateísmo, provas a respeito da existência de Deus. Nós temos falando sobre religiões comparadas, porque o cristianismo é a única religião diferente de todas as outras. Bibliologia, como nós vemos hoje, e também teremos uma outra unidade falando só a respeito de questões desafiadoras da fé cristã. Né? Se Deus existe, por que há mal? Né? Por que há ruindade no mundo e tudo mais. Então, é um curso realmente para edificar a sua fé. Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Valeu!